Dia Feira. Bom dia, Fernando Moreira. Bom dia, Engenheiro Mendes, Bárbara, Ana Paula, Miro, nosso comandante Dilson Barbosa, a todos vocês, queridos amigos ouvintes. Pois é, tem razão, Fernando. Política não para. É sempre em movimento. Termina uma eleição, começa a perspectiva para outra, e o ano que antecede o pleito, seja ele qual for, qualquer nível, os municipais, os dos municípios ou estadual e federal, a alavancagem começa cedo, as articulações tomam conta de todos. E é o que está havendo já. Você vê essa posição do PSDB, um partido que sempre andou em cima do muro. Eu sempre votei nos candidatos a presidente do PSDB, estou falando do PSDB, mas o partido que vem se deteriorando. Hoje o PSDB, um partido que já foi sempre assim, primeiro e segundo em número de deputados federais, que é o que conta muito para a sobrevivência dos partidos, ele que era entre o primeiro e o segundo, agora ele é o 10º em número de deputados. O PSDB só fez 13 deputados federais. O PSDB sempre foi um partido que liderou o número de governadores, dividia com o MDB, muito mais do que com o PT, essa condição de liderança. E agora mingou. E aí fica um partido difícil de compreender, querendo ficar de um lado e do outro. Isso é oportunismo, isso é para tirar vantagem com o clientelismo político, que para alguns representam votos. Enfim, é isso que acontece. Mas um problema que me aflige é os desvarios do presidente Lula. Lula faz uma viagem para os Estados Unidos, sai de lá com as honras de um chefe de Estado de grande magnitude. No dia seguinte muda tudo, aí pende pro lado da Rússia para agradar, faz acenos à China para vender. E o que acontece? Tá ficando com o miolo mole. Ele tem que ter uma posição que se coadune com a vontade do povo brasileiro e com a movimentação internacional. Não adianta querer ficar sozinho, achando que só emitindo opinião, isso traz grandeza. Primeiro você tem que ter uma posição política e ideológica definida, mas que não possa fechar os olhos para os desmandos. Quando Lula vai convidado para o G7, olha, já diz o nome, G7, grupo dos 7 maiores países do mundo, é convidado excepcional, querendo dar lições, comete o maior dos problemas. Não saber entender que quando um país entra no outro, ele é invasor. Não é uma guerra, é uma invasão de território condenado por todos os países, porque invade hoje um, amanhã invade outros. Foi assim que começou o Terceiro Reich, com a Alemanha. Hitler tomou a Polônia e depois foi embora, quis tomar todo o mundo. É claro que um insano, ele não tem limites. E como não tem limites, termina como um trem desgovernado, batendo na frente. Digo isso porque é simples entender que o que a Rússia faz é uma imoralidade, é uma invasão intolerável, porque o país pacificado e pacífico da Ucrânia foi invadido com argumentos que interessam apenas a Putin. E você dizer que os dois lados têm que sentar para resolver, o que é que Putin quer resolver? Eu quero tudo que foi conquistado, manter a Crimeia que nós já invadimos, e depois vamos para frente e ver o que vai acontecer. Isso é conversa? Queria que Zelensky rendesse, levantasse os braços como um covarde que não dispara uma bala e com um grito tem medo e se rende numa batalha. Encontrou uma pessoa corajosa que foi defender o seu país, que não se submete a qualquer tipo de negociação que não seja restabelecer o seu território. E Lula vai dizer que tem que chamar as partes, porque quando um não quer, dois não briga. Se Zelensky quisesse briga, se a Ucrânia queria briga, já tinha bombardeado posições da Rússia no território russo. Então, chega agora o ápice do absurdo, Lula fazer uma reunião dos 10 países da América do Sul, aqui no Brasil, anunciar apenas
nas últimas horas do início da reunião, a presença de Nicolás Maduro, reconhecidamente um ditador violento, porque você não pode dizer que é ditadura, como Lula quis dizer, falando de narrativa, a narrativa dos Estados Unidos, quer dizer, acusa os Estados Unidos, que protege a democracia, esse país defende. Isso é uma concepção do seu povo só e não apenas dos seus governos. E ele vai dizer que é a narrativa dos Estados Unidos, que são eleições limpas lá, que teve eleição, não teve eleição. Se os dois candidatos principais que disputaram foram cancelados para não disputar a eleição única com o candidato, onde nenhum organismo internacional se arvorou de fazer uma checagem das urnas, porque não confia no governo, porque não confia na segurança. E Lula vai dizer que não, é um país democrático. O que é que tem? Tomou um chulé na cara de dois vizinhos, um país minúsculo de 3 milhões e meio, 4 milhões de habitantes, Uruguai, quando o presidente condenou a posição de Lula aqui no Brasil, merecidamente. De igual modo, um outro governante do Chile, de esquerda, o Lacalle de direita, no Uruguai, de esquerda, condenou veementemente a posição de Lula. Não era para ter trazido o homem para o Brasil, até resolver sua questão lá, de apaziguar. Qual é a necessidade? Que ensejou. Eu fico me questionando qual é a necessidade. Nenhuma. Pois é. Nenhuma. Eu tenho dúvidas sobre a sanidade mental de Lula. Não, Lula, eu não sei como é que está funcionando a cabeça de Lula. É claro, ele até disse uma coisa que já dizia Fernando Lira ontem. O poder é afrodisíaco. Então, na cabeça de Lula parece que está passando só ousadia. E ele não está preocupado com o país. É o que chega pra gente entender, entendeu? Se o cara não consegue apaziguar o Congresso, como é que vai apaziguar a guerra da Ucrânia, rapaz? Pois é, deixa eu ver como é que eu digo. Talvez eu diga uma coisa que eu nem mesmo seja o que é. Eu acho que a cabeça de Lula que está pensando é outra. Que não a que efetivamente deve ter tomado cuidado do país. Eu fico preocupado com isso e espero que se arrume, porque aqui no Brasil o Congresso Nacional está dando lições a Lula da negociação, está tendo dificuldade de aprovar os seus projetos, e isso faz com que a gente entenda que ele tenha que parar e governar, e as críticas vêm em cima do ex-governador da Bahia, Rui Costa, e do Padilha. É bom que Lula se acomode na sua cadeira de presidente e conduza politicamente o país, não deixando que outros governem em seu lugar, sem ter as condições necessárias para as negociações com a Câmara e com o Senado. Política por um